E aí pessoal, então depois de um tempinho tem vídeo novo e hoje é para começar um curso, mais especificamente de teoria de categorias. Esse vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito longo, tipo, já começamos oficialmente o curso mesmo com o pé na porta. Vai ser basicamente para dar motivação de por que estudar teoria de categorias e explicar como vai ser o curso. Beleza? E particularmente eu estou empolgado para começar a gravar esses vídeos, porque eu sou muito entusiasta da teoria de categorias e eu sei da sua importância. Então beleza, bora começar. Como vai ser o curso? Basicamente a gente vai ver o que é uma categoria. A gente vai ver também o que é um funtor, que vai ser basicamente um negócio que vai relacionar duas categorias. Transformações naturais, que vai ser o que vai conseguir relacionar dois funtores. E também a gente vai ver como a gente constrói categorias. Tipo, dadas duas categorias, a gente consegue construir outra, de várias formas. Em um curso básico de teoria de categorias também a gente tem limites e colimites e adjunção. Além de que também, muito provavelmente eu quero chegar até o lema de Oneda. Muito provavelmente não, tem que chegar até o lema de Oneda, uma coisa básica do curso de teoria de categorias. E também, basicamente, não para aí, porque dá pra ir meio que seguindo como um curso contínuo e vai fazendo o que tiver. Tipo, e chegando em coisas bem mais avançadas de categorias, aí o curso já se voltaria para aplicações dentro de topologia algébrica. Fazendo coisas de como fazer uma utopia dentro de categorias, fazer alguma coisinha de homologia, sabe? E quais são as referências que eu vou utilizar para isso, para esse curso? A principal vai ser essa primeira aqui, esse livro do Steve Roman, que é de 2022, se eu não me engano. Esse segundo livro aí já é um livro mais avançado e que é um dos precursores da teoria de categorias, que é o MacLane. E esse terceiro é o mais recente, que é do ano passado, do Paulo Peroni. A minha escolha pelo primeiro é porque ele é um livro simples e que dá para você avançar nos assuntos de forma rápida. E também tem exemplos interessantes, sabe? E para quem quiser, você acha esse livro aí em qualquer site russo, tá? Sem problema nenhum, ele é bem fácil de achar mesmo. Certo. Então, o que é teoria de categorias? Basicamente, na matemática a gente mexe direto com conjuntos e com seus elementos, certo? A gente fica, seja um conjunto X, não sei o que, seja X pertencente a X. A gente sempre está fazendo essas coisas. Só que, aonde a gente está pegando esses conjuntos? Certo? A gente sabe que não existe o conjunto de todos os conjuntos, né? Pelo paradoxo de Russell. Então, onde que a gente está pegando essas coisas? Onde todos os conjuntos estão? A diferença agora é que em categorias a gente vai mexer com classes, que são as coisas mais gerais que conjuntos, que na próxima aula a gente vai ver a ideia intuitiva do que são, certo? E qual vai ser a ideia geral da teoria de categorias? Vai se olhar as coisas de cima. Por exemplo, a gente sempre mexe com os elementos do conjunto, faz contas com eles quando está em contexto de grupos, anéis, essas coisas. A gente sempre está mexendo nos elementos. Só que a ideia da teoria de categorias era olhar a coisa de cima, ver como os conjuntos se relacionam entre si, ver como os grupos, os anéis, os espaços vetoriais se relacionam entre si, os espaços topológicos. E naturalmente a gente já sabe as coisinhas que fazem isso. Por exemplo, a gente pode fazer relações entre dois conjuntos por meio de funções. A gente relaciona dois grupos pelo meio dos homomorfismos de grupos, relaciona dois anéis entre os homomorfismos de anéis, relaciona dois espaços topológicos por funções contínuas. Então, tipo, são coisas que naturalmente
a gente meio que já sabe que tá fazendo isso. Mas, tipo, só não parou pra formalizar para formalizar bonitinho o que tá fazendo. E por que estudar categorias? Como eu falei, uma das ideias é você ter uma visão mais ampla do que a gente está fazendo na matemática. Ou seja, você consegue ter uma visão mais ampla do que o que esse maluco tá fazendo aqui, esses malucos da topologia faz, o que os outros da álgebra faz, o que o pessoal da análise tá fazendo de forma mais geral. Tipo, olha as coisas de cima, sabe? Outro ganho muito importante, conseguir transitar entre áreas. O que seria isso? Tipo, por exemplo, eu tenho um problema de topologia, geometria, sei lá. Aí eu vejo, tipo, pô, tá muito difícil de resolver. Aqui, tá, um espaço topológico tá muito difícil. Aí chega alguém e fala, pô, tem esse problema aqui em grupos. Se parece muito. Talvez se tu resolvesse em grupos aqui, tu volta lá e resolve esse espaço topológico. Mas tipo, como é que vai fazer isso? Como formalmente você tá fazendo esse negócio de transitar entre áreas? É isso que a teoria de categorias vai permitir. Certo? E um dos ganhos mais importantes também é fazer menos conta. Porque quando você tá olhando as coisas de cima, de um modo mais geral, você para de mexer com os elementos, certo? E aí você vai começar a fazer menos conta, naturalmente, né? Porque se vocês perceberem, todas as contas que a gente... Todas as contas enormes que surgem na matemática e tal, você está fazendo a nível mecatômico, mexendo com os elementos do conjunto. Você não está olhando o conjunto todo de cima lá para ver se tem alguma coisa ali que vai te dar uma luz que vai te fazer não fazer aquela conta, sabe? Ok. Então, agora eu vou tentar dar um pouquinho de motivação de algumas coisas de categorias que surgem normalmente, que a gente já viu ver direto e que não parou para pensar um pouquinho muito sobre. Eu vou começar com coisinha básica de função. Lembrando, te dando a função f de a em b dessa forma aqui, com essa setinha, ou dessa forma aqui, botando um fzinho em cima, né? Certo? Então é canônico representar funções com essas setas. E dadas as duas funções f de a em b e g de b em c, eu vou ter a composição da f com a g, certo? Que vai ser uma função de a em c. E a gente pode expressar essa composição também por esse diagrama, ou seja, que a f vai de a em b, a g vai de b em c e a composição vai de a em c. Tipo, nesse diagrama a informação fica mais encapsulada, sabe? Com a moral da história aqui, de você estar conseguindo fazer essa composição, é basicamente eu estar dizendo assim, se eu consigo relacionar o conjunto, o A com B de alguma forma, e eu consigo relacionar B com C, de alguma forma eu vou conseguir relacionar o A com C também. Em certo sentido é meio com uma transitividade, certo? Que é uma coisa natural que você quer, né? É uma boa propriedade. Outra coisa que a gente checa também, quando a gente vê o básico de funções aqui, composição de funções é associativa. Ou seja, acontece isso aqui. De forma mais simples, a gente pode esquecer dos parênteses, entre aspas. E também uma coisa muito básica também é que a função identidade, ela meio que é o elemento neutro da composição, né? Se eu compor a identidade com qualquer função, vai dar a própria função. Certo? E por que eu tô falando isso? Lembrando, surge aquela coisa que eu falei de onde os conjuntos estão, certo? E o que? As funções estão relacionando coisas de que estão onde? Estão em que ambiente? Certo? E também, outra observação é que isso não vai acontecer só com conjuntos.
quando a gente tá lá em um curso de teoria de grupos, por exemplo, exercício básico. Prove que a composição de homomorfismo de grupos é um homomorfismo de grupos. E prove que a identidade é um homomorfismo de grupos. É um exercício inocente, mas que está escondendo que nesse caso você vai ter as mesmas coisas que você tinha com funções. Você ainda vai ter associatividade lá, você vai ter identidade para você poder fazer aquele negócio você ter o elemento neutro da composição ali, né? E o negócio funciona muito parecido, certo? Não é muito parecido, não funciona, como é função, vai funcionar como função. O mesmo vai valer para funções contínuas. Você vai lá fazer exercício. Prove que composição de funções contínuas é contínua. Prove que a identidade é função contínua. Aí você tá lá no curso de teoria de conjuntos. Vê lá relações de ordem, por exemplo. Aí vê lá que é função monótona. Aí exercício. Prove que composição de funções monótonas é monótona. Prove que a identidade é função monótona. Aí, tipo, é um negócio que você vê tantas vezes que às vezes você pode parar pra pensar um pouquinho, tipo, pô, eu tô fazendo a mesma coisa direto. A diferença é a seguinte: essas coisas que estão relacionando grupos, relacionando espaços topológicos, conjuntos ordenados, a diferença é que você está relacionando coisas em ambientes diferentes. Grupos estão em um ambiente, espaços topológicos estão em outros. Conjuntos ordenados estão em outros ambientes. Mas as coisinhas que relacionam eles se comportam como funções. Porque nesse caso são funções. Mas a gente vai ver que nem sempre esse negócio vai acontecer com explicitamente funções. Mas você tem o mesmo comportamento. Você vai ter a associatividade lá, você vai ter o elemento neutro, vai ser identidade e tal. Você só está relacionando coisas em ambientes diferentes. E volta a mesma pergunta. E que ambiente grupos estão? Espaços topológicos, conjuntos ordenados, essas coisas. Ok? Agora, vocês podem pensar, essas contas que você está fazendo e tal, esse negócio está acontecendo porque são funções e tal, isso vai acontecer em funções mesmo, normal. Eu vou, por exemplo, agora que a gente vai ver que isso acontece com coisas que também que não são funções, quando vai relacionar duas coisas. Eu não vou entrar em todos os detalhes desses exemplos que eu vou colocar agora, porque eu vou voltar neles depois, mas agora, por enquanto, eles só vão ser para dar motivação. Ok? Então, primeiro é o seguinte. Se eu pegar um conjunto parcialmente ordenado, ou seja, a relação de que eu vou ter nele vai ser reflexiva, antissimétrica e transitiva, em vez de escrever A menor ou igual que B, eu posso escrever uma setinha de A para B. Notação. Ou seja, com essa notação, você tem uma seta de A para B, uma seta de B para C, eu tenho uma seta de A para C. A gente já vê que aconteceu uma coisa parecida com o que a gente tem em funções, só que agora uma setinha não está significando que eu tenho uma função de A para B. Só está significando que eu tenho uma relação entre A e B. Que relação é essa? Se é menor ou igual que? Certo? Eu só mudei a notação, basicamente. E com essa nova notação, eu posso escrever um diagrama parecido com o que eu tinha em cima. Ou seja, se eu tenho uma seta de A para B e uma seta de B para C, eu tenho uma seta de A para C, né? Isso aqui está vindo tudo da transitividade, certo? Aí a gente vê também que por reflexividade, a gente vai ter uma setinha de A para A, que vai acontecer um negócio parecido com a identidade. E por aí vai. Ok? Mas a ideia desse exemplo é mostrar que outro ambiente que a gente tem um comportamento parecido com funções, mas que agora setinhas não significa que tem funções entre duas coisas que eu estou relacionando. A seta só significa uma relação que eu tenho entre essas duas coisas. Ok? Isso aqui realmente, quando a gente vê a definição de categoria, vai ser um exemplo de categoria. Então, já fica aquela pulguinha atrás da orelha para ver, tipo, olha, essa coisa aqui tá acontecendo também
com algo que não é função. Então, como a gente vai generalizar essa coisa? E durante o curso, muitos exemplos que a gente vai ver vão estar. A gente vai ver muitos exemplos de álgebra. Categorias surgem muito em álgebra. Então, agora eu vou para alguns exemplos de álgebra. Mais específico de álgebra linear. Só revisando alguma coisinha de álgebra linear. Lembrando que se a gente tem um espaço vetorial V e uma base B dele, eu consigo caracterizar essa base da seguinte forma. Para qualquer função de B em M, onde M é outro espaço vetorial qualquer, vai ter uma única transformação linear do V nesse Mzão, que estende a F. Ou seja, esse diagrama aqui vai comutar, onde essa I aqui de B em V é inclusão, tá? E essa propriedade ela vai caracterizar o ser base, ou seja, é base se somente se isso que acontece. Qual é o ganho que a gente está tendo com isso agora, caracterizando base desse jeito? A gente está na instância do que eu falei da gente não mexer com os elementos e olhar as coisas de cima. Porque quando a gente vê a definição de base, o que é uma base? Conjunto linearmente independente que gera o espaço. Beleza. Só que quando você vai fazer as contas para provar que uma coisa é base, você mexe com os elementos. Você pega lá uma combinação linear, não sei o que dá zero, e prova que todos os coeficientes são zero. Pega um elemento qualquer do espaço, prova que ele pode ser escrito como combinação linear. Você faz a conta na mão grande. E às vezes isso é difícil. Agora que não, isso aqui está dizendo, ó. Se esse conjunto B se relaciona com qualquer espaço vetorial dessa forma aqui, com qualquer função, e conseguir estender ela desse jeito de forma única, vai ser uma base. E neste caso aqui, a gente não está mexendo explicitamente com os elementos do conjunto. Eu só estou dizendo como esse conjunto específico se relaciona por meio de funções com qualquer outro espaço vetorial. E com essas extensões aqui. Eu não tive que fazer conta explicitamente com o conjunto. Eu olhei de cima, eu só olhei as setinhas que saíam dele. Certo? E isso reduz muito a conta. Porque às vezes pode ter casos que vai ser muito mais simples você provar esse negócio aqui do que você sair fazendo a conta lá e provar que na mão grande mesmo, que é LI e gera espaço. Ok? Outro exemplo dentro da álgebra. Dado um anel qualquer, eu vou ter o anel de matrizes de ordem n com entradas nesse anel. E eu vou ter a função determinante que associa uma matriz a sua determinante. Beleza. Eu afirmo o seguinte, os homomorfismos de anéis, eles conversam muito bem com o determinante. Nesse seguinte sentido, ó. Se eu tiver um homomorfismo de anéis de A em B aqui, eu vou ter esse homomorfismo de anéis aqui, F chapéu, que vai estar agora saindo das matrizes com entrada em A nas matrizes com entradas em B. Certo? Basicamente, ele só está pegando a matriz e em cada entrada aplicando a F. Conta simples que é um homomorfismo de anéis é porque a F é, né? Aí você faz a continha simples. Mas eu vou abrir, quando a gente voltar nesse exemplo, eu vou abrir essas contas. E outra conta que a gente vai fazer futuramente também é que esse diagrama aqui vai comutar. Ou seja, se eu calcular o determinante e depois passar F, vai ser a mesma coisa que passar F nas entradas da matriz e calcular o determinante depois. Ou seja, eu escolho a ordem na medida que vai ser mais fácil de calcular o determinante. Porque pode acontecer de ser muito mais simples calcular o determinante passando a F primeiro e depois passando a F em cada entrada da matriz e depois calculando o determinante, em vez de calcular o determinante direto e depois passar a F. Pode acontecer isso. Então essa computação do diagrama vai estar dizendo que você pode escolher o que fazer, à medida do que for mais benéfico. E esse exemplo do determinante não é tão inocente assim. A gente vai ver de forma mais rigorosa o que realmente o determinante está fazendo nesse caso. Que aí a gente vai introduzir o que é uma transformação natural.
certo? Agora, eu vou sair um pouquinho da álgebra e ir para topologia algébrica, que é o que mais justo, né? Porque a teoria de categorias, ela surgiu basicamente dentro da topologia algébrica, eles tinham alguns problemas dentro de teoria de homologia, e eles viram que eles tinham que desenvolver essas coisas da teoria de categorias para conseguir resolver eles, certo? E de forma mais simples, um grande problema dentro de topologia é dizer quando dois espaços topológicos não são iguais, tipo, não são homeomorfos. Porque, pô, você pega qualquer função contínua, não vai ser não vai ser sua inversa, não vai ser, ou não vai ter inversa, ou se tiver inversa, não vai ser contínua, essas coisas. É muito difícil, porque você vai estar pegando qualquer função. Aí vai entrar a instância do que eu falei de conseguir ir para outra área para resolver o problema. Porque, ó, em um curso básico de topologia algébrica, a gente vê que, dado um espaço topológico, a gente associa seu grupo fundamental. Eu vou tentar fazer esse exemplo com mais calma futuramente, mas não entrar em tantos detalhes, senão a gente começa a fazer topologia algébrica. Certo? Mas a ideia basicamente é associar um espaço topológico a um grupo, seu grupo fundamental. Que vai ser aquela coisa, o conjunto das classes de equivalência, dos caminhos lá e tal, papapá. E uma coisa que a gente vê é que também, dada a função contínua, a gente associa um homomorfismo induzido de grupos, né? Dos grupos fundamentais. E o que a gente vai ver durante o curso é que essa coisa é um funtor. E uma coisa que é simples de provar também é que se eu tiver dois espaços topológicos isomorfos, seus grupos fundamentais são isomorfos. Ou seja, se eu olhar a pergunta ao contrário, se os espaços topológicos, se os seus grupos fundamentais não forem isomorfos, então os espaços topológicos não são homeomorfos. Então aqui já fica uma coisa mais simples de você conseguir provar que dois espaços topológicos não são iguais, não são homeomorfos. Ou seja, você calcula os grupos fundamentais deles, vê que são diferentes, acabou a resposta, certo? Então isso é uma instância de como você conseguir ir para outra área, facilita as coisas. E nesse caso, a gente saiu da álgebra para topologia. Pode ser também que muitas vezes tem algum problema de álgebra, que quando você de alguma forma consegue ir para topologia, aí você consegue resolver e tal. E por aí vai. Mas basicamente o que eu queria nesse vídeo era isso. Tentar dar uma motivação de como teoria de categorias surge naturalmente nas coisas que a gente faz. E como ela é útil. E explicar como vai ser o curso. Provavelmente já durante essa semana eu vou soltar mais alguns vídeos. E em geral não vão ser vídeos de 1 hora e pouca. Algo assim. Eu vou separar por meio que sessões de acordo com o que tem no livro, que às vezes são sessões pequenas. Aí vão dar vídeos de 50 minutos, alguma coisa assim, aí não fica algo muito extenso, sabe? Mas nesse caso vão ser mais vídeos. Então, basicamente é isso e até o próximo vídeo.